Paz do Senhor, irmãos, irmãs, boa noite a todos vocês. Quero te convidar a gente fazer uma leitura juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Se puder, abra sua Bíblia ou pode acompanhar aí por nossa tela. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Dá início aqui a uma série de pregações. Todos os domingos falando sobre uma igreja para a cidade, com títulos e continuidade diferente a cada pregação. Mas hoje é o título aí central aí dessa série, que é uma igreja para a cidade. Você que é o nosso convidado aqui nessa noite, porventura está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso meio. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nos diz assim, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecido a fé de vocês tem em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Você pode sentar, nós já oramos. Se puder deixar a Bíblia aberta para a gente meditar junto, é muito importante para nós. Muito importante aí para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, uma igreja para a cidade. Eu queria que os irmãos pudessem colocar aí aquele arquivo lá, que tem uma frase importante para a gente meditar hoje, que eu queria que os irmãos entendessem plenamente. Coloca para mim aí, antes, por favor. Há algumas diferenças aqui, para que você possa entender essa série de pregações. Minha intenção aqui não é trazer uma aula de português, irmão. Para isso aqui eu ia chamar o Wildes, o Cleides, o pessoal aí que é da linguística, gramática, essas coisas aí. Mas a minha intenção aqui é ressaltar a importância de um significado e uma mentalidade que existe nessas frases, irmãos, que a gente acaba apoderando na nossa mente e vivendo dessa forma. Por exemplo, qual a diferença entre elas? Para você refletir e pensar, não precisa me responder. Uma igreja na cidade, uma igreja da cidade e uma igreja para a cidade. O que tem de diferença? Pastor, para mim tudo é igual. Não faz diferença nenhuma. Eu queria que você entendesse que uma igreja na cidade, respondendo aqui a você, me parece que a mentalidade da igreja, parece que ela é uma igreja que é uma igreja comum entre outras. Que se de repente ela sai daquele lugar, ela não faz falta. Parece que ela não faz diferença naquele lugar. Parece que é uma igreja que vive numa bolha. É uma igreja na cidade, aquela igreja está ali. Parece que é uma simples frase, mas o que soa, é uma igreja que está ali. A gente não sabe nada a respeito dela, o que ela faz na cidade, o impacto que ela traz diante do que ela pratica, a sua missão, a missão da igreja. É uma igreja que está ali na cidade. De repente, mais uma. A igreja da cidade, me parece que a mentalidade que tem, e talvez os irmãos não pensem nessa frase como mentalidade, mas é o que vive. A gente pode pensar nessa frase para associar. A igreja da cidade, o que me parece, irmãos, é que a igreja da cidade são uma entre outras, como a igreja mas é aquela igreja que parece que é a cidade que manda. A cidade, sabe quando tem aquelas, todas as cidades centrais tem sempre uma igreja ali central, sempre uma igreja que está ali no movimento, e parece que é a cidade que manda, é a igreja da cidade. Você pode perceber no interior do Nordeste, se você for nordestino, ou enfim,
você sabe que sempre tem uma igreja da cidade. Sabe para onde? A igreja mais conhecida é a igreja central, que é a igreja da cidade, que geralmente no contexto brasileiro é uma igreja católica, né? Geralmente a gente encontra isso. Agora, uma igreja para a cidade, irmãos, esse pequeno termo para, o que me parece é que uma igreja para a cidade é que a igreja ela existe para a cidade. Você consegue perceber que é diferente quando a cidade existe para a igreja. Quando a igreja está dentro de uma bolha e vive para si mesmo da maneira interna, ela é uma igreja ná. Então é uma comunidade ali só para si mesmo. Mas uma igreja para, eu estou dizendo assim, isso aqui existe para isso. Isso aqui, essa igreja, essa comunidade, o juntamento dos santos, a congregação, a assembleia, a reunião dos membros, essa comunidade existe para essa cidade, para esse lugar, para atender alguma coisa dessa cidade, para levar a mensagem para essa cidade. Você consegue perceber que existe uma certa diferença que a gente pode denotar essas frases como mentalidade que muitos têm hoje? Aí eu pergunto, Igreja de São Sebastião, para você refletir, tá? Você refletir. Será que nós somos uma igreja na cidade? Uma igreja da cidade? Ou uma igreja para a cidade? O que é que Deus quer de nós, irmãos? Que sejamos uma igreja para. Por quê? Porque senão a gente, como eu falei para os irmãos, um bom exemplo prático. De repente a gente sai daqui hoje, talvez ninguém sinta a nossa falta. Porque a gente não cumpriu um propósito para esse local que nós estamos aqui. Eu venho falando para os irmãos, tem um ano que nós estamos aqui, né, e eu fiquei pensando, por que nós estamos aqui de frente para o fórum? Lugar que Deus nos permitiu. Qual que é a motivação de Deus nos levar aqui? Será que não é para ser uma igreja para a cidade? Eu queria que você guardasse isso. E pensando nisso, nos nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades como igreja, como outras igrejas, que vai ter todas as dificuldades como nós temos também. Por isso que nós somos uma igreja em transformação. Eu queria que você pensasse, irmãos, nós estamos aqui mais de 20 anos como promessista. Quantas pessoas nos conhecem? O que é a igreja adventista da promessa em São Sebastião? Quantos pequenos grupos nós temos? Quantos estudos bíblicos nós temos hoje? Quantos discipulados nós estamos fazendo hoje? Como é que é essa igreja? Na ou para a cidade? Eu queria que você pensasse sobre isso, em nome de Jesus. Uma característica importante, irmãos, para você entender o quanto existe cidade na Bíblia e a importância disso. Por quê? A cidade, irmão, se você perceber, o drama bíblico, ele começa num jardim. Pastor, qual que é o drama bíblico? O drama bíblico é o caos ali que surge do pecado, começa no jardim do Éden. Começa no jardim, não começa numa cidade. Ele começa no jardim. Criação, Deus põe o homem e a mulher e começa a comunidade ali, a família, os filhos e tal. Começa no jardim. Mas ele começa no jardim, mas ele termina onde? Numa cidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Apocalipse 21, Apocalipse 22. Qual é o fim da Bíblia? Como é que ela termina? Na cidade. Por exemplo, Apocalipse 21, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 22, versículo 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes ao ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro de Deus estará na cidade. Você consegue perceber isso? A importância do que começa no jardim, mas termina, o drama bíblico termina na cidade. O trono de Deus, irmão, estará na cidade. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade. E os seus servos o servirão na onde? Na cidade. Pastor, o propósito de Deus é voltar à ideia do Éden ali? Não. Em tese, o princípio sim. Restaurar, ser perfeito, como era antes do pecado. Mas a vontade de Deus final, que começou no jardim, termina numa cidade. O que é que isso quer dizer para nós? Irmãos, Deus ama a cidade. O que Ele odeia é o pecado. Mas Ele gosta da cidade. Ele vê a gente, de uma certa forma, vivendo nesse mundo, nesse universo, na terra, enfim.
Mas ele traçou planos para a cidade, irmãos. O Cordeiro habitará junto ao trono de Deus, santuário, Jerusalém descida do céu, uma terra restaurada e uma cidade que Deus habitará e nós estaremos lá. Pelo menos eu creio nisso. Que eu e você vai estar lá. Então, irmãos, a cidade, Deus estará, o Cordeiro, o trono, o Cordeiro estará na cidade. Não é mais um jardim, acabou o jardim. Foi o plano inicial, mas o fim é a cidade. Pastor, eu não gosto de cidade. Você está encrencado, porque onde você vai morar a eternidade vai ser cidade. Pastor, eu não gosto de São Sebastião. Eu odeio São Sebastião. Está encrencado também, porque a gente está aqui. Você tem um problema com Deus nisso aí. Se você é promessista e congrega aqui, você tem que amar essa cidade, irmãos. Porque essa cidade envolve pessoas. Por mais que a gente queira ou não goste, eu preferi outro lugar. Mas se você está aqui e congrega aqui, você tem que amar as pessoas dessa cidade. Porque é a visão de Deus para nós. É o propósito de Deus para nós. Então, irmãos, perceba que o drama bíblico ele começa no jardim, mas ele termina numa cidade. Nunca esqueça isso. Não esqueça isso. A gente está agitado, turbulento, aquela coisa da cidade, mas a vontade de Deus é salvar as pessoas da cidade. Não esqueça isso. Começa no jardim, mas termina numa cidade. Eu lembro de uma frase, eu até anotei aqui, do pastor Júnior Mendes, que ele falou algumas coisas sobre isso, sobre Igreja Vivas, lá na junta de São Paulo, que nós tivemos agora há pouco, em maio. E eu lembro que ele falou assim: se o jardim aponta a necessidade individual da redenção, presta atenção, o jardim começou, o Éden, Gênesis, princípio, começo, aponta a necessidade individual de uma pessoa ali, o Éden, Adão e Eva, a salvação ali de uma forma individual, aponta a necessidade individual de redenção. A cidade, o jardim é individual de redenção. A cidade aponta a necessidade coletiva da redenção. Ou seja, uma salvação em massa, irmãos. É um evangelho que tem que ser impactado em massa. É uma ação que tem que ver ali, como nós cantamos a canção, somos teus pés. Parece que quando a gente está andando, caminhando, as nossas mãos abençoam as pessoas, os pés, a gente sendo Cristo para essa cidade. Eu estava olhando um pequeno comentário aqui. Onde eu morei, em Planaltina, 3 meses atrás, antes de chegar em São Sebastião, tinha um setor lá que eu morava perto, chamado setor de oficina. Eu morava no Jardim Roriz, lá no bairro. E setor de oficina, no setor de oficina tinha cerca, se eu não me engano, eu e minha esposa contou uma vez que a gente estava indo congregar na nossa igreja, com os irmãos. Se eu não me engano, tinha umas 16 igrejas, em um setor só, numa avenida principal só. De um lado e do outro, 16 igrejas. Sabe o que a igreja faz lá? Bazar, final de semana, nada para fora. Nada para fora. Nenhuma ação, nenhum projeto, ninguém dedica seu tempo, faz bazar, faz tudo para dentro, irmão. Só culto, 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 culto. Aquelas igrejas saem dali e fecham, irmão, não faz diferença nenhuma. Porque ela não tem nenhum impacto onde ela está presente. Não faz diferença nenhuma, irmãos. Porque não tem, é a igreja que talvez seja da cidade, a igreja na bolha, a igreja na cidade, a igreja para si, a igreja que a cidade comanda, mas a igreja se ela para de existir ali, ela causa ali uma ausência muito grande, porque representa ali totalmente a vontade, a presença de Deus quando Ele está agindo junto à comunidade. O texto que o Cleidson leu, Jesus andava em todas as cidades, irmãos. Estava na sinagoga, estava no templo, mas ele estava em todas as cidades, levando o evangelho, curando as pessoas, participando ali do momento da cidade de redenção coletiva. Quando a gente pensa aqui, irmãos, na igreja de Tessalônica, a gente entrar nesse texto, a igreja de Tessalônica, lá em Atos 17, eu não vou ler, mas se você quiser ver, Atos 17, a igreja surge com 3 semanas. Paulo passou lá 3 sábados, né, a contagem de uma semana ali, na sinagoga, na cidade de Tessalônica. E ele vai para a cidade de Tessalônica, irmãos. Em 3 semanas, ele começa a confrontar as mensagens da sinagoga que era pregada. As mensagens anunciadas, falando ali e tal, aquela ênfase no legalismo, nas leis cerimoniais, nas ordenanças. E ele começa a falar de Cristo, ele começa a falar de Jesus, de seu evangelho, era aquele que era de vir, o Messias e tal e tal. De repente surge uma comunidade de irmãos que começa a crer no que Paulo está falando. Com 3 semanas, a igreja de Tessalônica surge. Irmãos, 3 semanas. Nós estamos 20 anos. 3 semanas.
O que é de tão especial que Paulo pregou, viveu? Ou o que aconteceu com Paulo e os seus companheiros ali? Com 3 semanas surge uma comunidade. Tem igreja que está aí 50 anos, 100 anos. A mesma coisa. Quantas igrejas foram implantadas através daquela igreja naquele bairro, naquela cidade? 3 semanas, irmãos. Atos 17 está lá. 3 sábados Paulo passou. E ali o evangelho repercutiu naquela cidade, a cidade de Tessalônica. Uma característica importante, irmãos, a cidade de Tessalônica era a capital da província romana, da Macedônia. A Macedônia era uma grande região, uma grande província, era um grande império na época também. Uma cidade de rota de comércio, de economia, uma cidade onde tinha bastante ritos religiosos, místicos, bastante crença contrária à fé, ou seja, difícil e desafiador pregar o evangelho de Cristo. Uma cidade desafiadora, assim como Brasília, por exemplo. Assim, por exemplo, como São Sebastião, por exemplo. É um desafio tremendo. Mas quando a gente olha, irmãos, para essas 2 cartas de Tessalonicense, eu queria que a gente meditasse algumas lições do que Paulo escreveu, pelo menos a princípio aqui. O que é que a gente aprende sobre ser uma igreja para a cidade? Que é a vontade de Deus para nós no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. O que é ser uma igreja para a cidade, irmãos? Primeiro ponto, para você aprender. Guarda isso. A gente meditar junto, irmãos. Uma igreja para a cidade é uma igreja que se movimenta. Uma igreja para a cidade é uma igreja que se movimenta. Versículo 2. 1 Tessalonicenses 1. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. O apóstolo Paulo agradecendo pela vida dos irmãos. Versículo 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. 2 pontos. O que é que os irmãos têm demonstrado que Paulo ficou mexido? Aí a gente olha, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e o esforço motivado pela esperança, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, trabalho resultante da fé e esforço motivado pelo amor e esperança. Ou seja, a igreja estava alicerçada na fé no Evangelho de Cristo. 3 semanas, passa um tempo, Paulo sai e de repente ele recebe um relatório completo. A igreja está assim, apóstolo Paulo. E ele escreve aos irmãos, como eu me alegro, porque durante pouco tempo vocês estão trabalhando, se esforçando, ou seja, em movimento, vivendo a fé, e que resulta no que a cidade está presenciando, do que vocês estão vivendo em prol dessa cidade. Irmãos, o que é movimento? Movimento é trabalho. Você consegue perceber isso? Movimento é trabalho, movimento é força física, é o que se movimenta, é o que está em andamento, né? É uma fé viva, irmãos. Era uma igreja que trabalhava, é uma igreja que tinha esforço. Era uma igreja que era motivada pelos princípios de Cristo. Sabe qual é um problema que muitas igrejas têm? E aí você reflete, presta atenção no que eu vou falar. Olha para mim aqui e presta atenção. Que é muito importante isso. Existe uma grande diferença entre mentalidade de frequentador e a mentalidade de pastoreio, de missionário. A mentalidade missionária. A mentalidade do cristão, de fato, que entendeu e foi discipulado e é um discípulo de Cristo. Pastor, qual que é a diferença? Muito simples. A mentalidade de frequentador é o cara que vai lá, o irmão, a irmã, que só frequenta. A condição que ela tem, ou que ele tem, é uma condição de ser ovelha, irmãos. E parece que é aquela ovelha que sempre vai ter cuidado a vida toda. Que vai dar trabalho ao pastor, que vai dar trabalho à liderança, dar trabalho à igreja. Todo mundo tem que cuidar de mim. Quem não cuidar de mim, quem não ligar para mim, quem não fazer nada. Mentalidade de frequentador. Mentalidade que requer sempre cuidado e nunca cuida de ninguém. Nunca assume a responsabilidade para cuidar de alguém, mas a responsabilidade de ser uma pessoa frequentadora. A mentalidade de frequentador, irmãos, é a mentalidade que não se movimenta em prol da missão, não tem esforço, não tem trabalho em prol da missão. A mentalidade de frequentador é essa, que vai lá no culto domingo, se o culto não foi bom, eu estou caindo fora, eu não gostei, o pastor não pregou bem, a hora passou, o louvor não gostei. Você viu a irmã desafinou, você viu isso, e a pessoa sai um relatório completo de tudo. Você viu a calça da irmã? Você viu a sandália? Você viu, apagou a luz? Você viu não sei o quê? Você viu a ceia, como o pastor colocou a mesa aqui, atravessada? Que negócio, né? Fala de tudo, reclama de tudo. Mentalidade de frequentador, não concentra os esforços e movimento para o que realmente importa, que é o trabalho, a ação.
é um movimento. A mentalidade de cristão não, irmãos. Ele não está preocupado com essas coisas. As coisas têm que ser com ordem e decência. Ele está preocupado em servir a Deus e que a mão de obra dele, que ele seja um trabalhador útil no reino. Que ele seja útil no reino do Senhor. E você percebe que tem muitos que a mentalidade de um cristão, de um discípulo, irmãos, é aquele que cuida. Ele é cuidado, mas ele cuida. E a mentalidade do frequentador é aquele que só quer ser cuidado, irmãos. Aí sabe uma coisa que eu paro aqui um pouquinho? Esse dia eu estava até vendo um videozinho, eu queria passar isso para vocês. Irmãos, Jesus não mandou a gente orar para ter ovelha. Foi o texto que o Cleidson leu. Jesus mandou a gente orar, peçam ao Pai, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco para a colheita. Ele não chamou, não mandou a gente orar, tragam mais ovelhas, porque a mentalidade de ovelha é a mentalidade de frequentador. Ele chamou a gente para chame trabalhadores, ou seja, missionários, missionárias. E é uma das coisas que eu tenho orado em relação a essa igreja. Senhor, traz pessoas, e os que estão aqui transforma na mentalidade de trabalho, transforma na mentalidade de dar a vida e dedicar a sua vida em prol do reino. Tira a mentalidade de só quero ser cuidado, só quero ser cuidado, só quero ser cuidado, e transforma na mentalidade que eu quero cuidar. Eu quero me doar, eu quero fazer alguma coisa em prol desse reino. E é interessante porque a gente pensa que a gente está agregando essa nossa reunião, como hoje aqui, nosso culto é uma reunião de ovelha, irmãos. A nossa reunião precisa ser uma reunião de pastores, de pessoas com a mentalidade madura em relação ao reino de Deus. Você consegue perceber, irmãos, Mateus 9, Jesus ele fala isso. Precisamos orar para que Deus envie mais trabalhadores. Sabe o que é que acontece? Um monte de pastor com muito problema emocional, muito problema. Porque às vezes não tem pessoas junto com ele no que ele está fazendo. Às vezes ele está sozinho, às vezes ele está liderança, às vezes sozinho ali com uma luta muito grande. Porque a igreja precisa ter uma mentalidade de trabalho. A mentalidade de discípulo que faz alguma coisa em prol do reino. A igreja de Tessalonicenses, irmão, isso aqui não é coisa minha. Isso aqui é coisa de Deus. Jesus ele se movimentou toda a cidade, Judéia, Galiléia. Você imaginar, pregando, anunciando o evangelho. João Batista estava lá, se procurava um homem estava lá pregando. Você consegue entender, irmãos, a igreja de Tessalonicenses era uma igreja que se movimentava. Você já viu alguém se movimentar e dar em nada? Pensa em trabalhar a vida toda e de repente vai dar em nada o seu trabalho? Será que não vai resultar, todo o trabalho vai resultar em alguma coisa? Será que no fim das contas, tudo que você está fazendo, no final vai ter um galardão, vamos dizer assim? No final vai ter uma recompensa pelo seu trabalho? Tudo que você faz, movimenta e age vai ter uma colheita do resultado do que você está fazendo e agindo. Então eu queria que você entendesse, irmãos, a igreja de Tessalonicenses era uma igreja que se movimentava. Nós somos uma igreja que se movimenta. Você precisa pensar sobre isso. Nós nos movimentamos. Nós temos que mentalidade. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Amém, irmãos? Amém. Segunda lição aqui, irmãos, importante para nós. Os irmãos me perdoem tomando bastante água, porque estou meio ruim desde quando voltei de São Paulo. Segundo ponto, irmãos, ser uma igreja para a cidade é uma igreja que se movimenta. Para a cidade. Existe ali com propósito, se movimenta, trabalha, age. Segundo lugar, irmãos, uma igreja para a cidade é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, agindo. Amém? Olha só o que diz o versículo 4 até o 6. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. A igreja de Tessalônica recebeu o poder não só em palavra, mas a ação do Espírito Santo. E em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Irmãos, eles receberam não somente em palavras o Evangelho, mas também em poder do Espírito Santo. Poder aqui do grego é a palavrinha chamada dunamis. Você já ouviu falar nisso? Dunamis. Poder no grego é dunamis, aqui no Novo Testamento. E o poder do Espírito Santo, essa palavrinha ela dá uma
uma conotação, vamos dizer assim, um exemplo prático de você entender, é deixar alguém marcado, deixar alguém revestido, deixar alguém cheio, marcar com um sinal, o dunamis ali, é um poder de uma ação, né, sobrenatural, no caso aqui do Espírito Santo, através do evangelho que os irmãos estavam vivendo, se movimentando na cidade, e a cidade visualizando isso de Tessalônica. Então o poder que os irmãos estavam vivendo ali diante do poder de Deus, o evangelho, aquela cidade foi impactada marcada por causa do poder, do dunamis do Espírito Santo. Irmãos, sem poder no Espírito Santo, a gente não faz missão. Os discípulos depois ali de Atos 2 são outros apóstolos. Antes de Atos 2, outros apóstolos. Até Jesus ali era uma pessoa diferente. Depois do Pentecostes, depois da descida, depois do revestimento de poder, eles saem ali para dar a vida ao evangelho, e custe o que custar. Todos eles praticamente morreram, exceto João, morre da velhice na ilha de Pátamos, ali no Apocalipse. No geral, todos se doam de alguma forma, decapitado, jogado na rua, carregado por uma carroça, enforcado, apedrejado, na cruz, que você imaginar. Mas por quê? Porque recebeu o dunamis, porque recebeu o poder do Espírito Santo. A gente está aqui orando, pagando o preço. Da primeira semana, a gente tem uma semana de oração. E muitos não estão preocupados com a vida de oração. Sem vida de oração, não tem poder do alto, não tem busca. Interessante que Jesus, quando ele fala sobre ser revestido de poder, a descida do Espírito Santo ali, o cumprimento da promessa, ele diz lá em Atos 1, ele diz, olha, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles estavam o quê? 120 pessoas no cenáculo fazendo o quê? Orando. Homens e mulheres orando, aguardando ali a promessa de Deus. E de repente vem uma voz como o som de um vento impetuoso e enche aquele cenáculo, aquele lugar. E eles falaram língua como língua de quê? De fogo. Você consegue perceber isso, irmãos? Que não vai ter missão, irmãos. Não vai ter um impacto na cidade. A igreja não vai fazer nada se não tiver revestida de quem? Dele. Da ação dele. A missão não é algo que nós fazemos em si mesmo, nós. A missão é algo que Deus faz por meio de quem? De nós. Não é nós que fazemos por nós mesmos. A missão não nasceu no meu coração. Eu nem sonhava de estar aqui, você não sonhava de estar aqui talvez. Você mora em outro lugar, não sei, nasceu em outro lugar. Mas se você está aqui e você hoje está aqui pertencendo a essa comunidade, essa igreja. Irmão, se Deus te trouxe aqui, porque eu não tenho dúvida. Deus ele tem uma intenção de usar a sua vida em prol da missão dele. Ser revestido do poder para que você seja usado para a glória dele. Então, irmãos, não é uma vida de teoria, apenas de palavra. Paulo fala isso. O evangelho que vocês viveram, está no versículo 4, não chegou a vocês apenas em palavra. Irmão, tem tanta gente que vive só de palavra. Tantas pessoas que sabem a Bíblia de cor, capítulos, versículos e palavra, 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 teoria, 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 teoria. Sabe doutrinas, coisas dogmáticas, a teologia sistemática, a teoria da revelação, mas não tem prática nenhuma. Não tem prática de tudo isso que tem de base teórica, não tem prática. Não tem revestimento do poder, não tem... Sabe, irmãos, eu gosto de pensar desse dunamis, revestimento de poder, como se fosse algo que está sendo colocado, mergulhado, sabe, assim, que você encharca ali. E aquela coisa sai derramando quando você tira, por exemplo, assim, caindo aquela água, assim, o poder de Deus sobre a sua e a minha vida para proclamar a missão. Irmãos, nós devemos parar de viver só de teoria. E passar a ter mais ação pelo poder do Espírito Santo de uma forma mais missional. E menos teoria, menos eu sei. Quem fica só vivendo do que sabe, irmãos, acaba não fazendo o que precisa ser feito do que sabe. Eu queria que você entendesse isso, irmãos, em nome de Jesus. Uma igreja que é para a cidade, é uma igreja que precisa da ação do poder do Espírito Santo. Tessalonicenses, o Espírito Santo agiu na vida daqueles irmãos. 3 semanas impactou a cidade. Eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus, irmãos. Amém, irmãos. Terceiro e último lugar, irmãos. Uma igreja que se movimenta, uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, é uma igreja para a cidade, precisa. Em terceiro lugar,
Uma igreja que é para a cidade é uma igreja que é exemplar no que faz. Ela é modelo no que faz. Ela tem um padrão no que faz, que agrada a Deus. Observe o versículo 7, irmãos. Acompanhem comigo aí, 1 Tessalonicenses 1. Assim formaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, versículo 7, estou na leitura da tradução aqui da NVI, o versículo 7, irmãos, a igreja de Tessalonicenses se tornou modelo, exemplar, ela se tornou um padrão para aquela cidade. Pouco tempo ali, irmãos, um negócio estrondou ali em toda a região. Você consegue perceber uma cidade idólatra, uma cidade que tem comércio, poder aquisitivo, capitalista, que você imaginar, Macedônia e Acaia, hoje está lá na região da Grécia. Você tem noção de uma igreja que torna modelo para todos que estão na região? Porque ela era uma igreja que se movimentava, porque ela era uma igreja que o Espírito Santo agia através dela. Ou seja, uma igreja que trabalhava, uma igreja que o poder de Deus era evidente no que ela fazia, e era uma igreja exemplar em tudo que ela fazia, uma igreja modelo para os outros cristãos. E é interessante que Paulo ele fala assim, que não somente isso, mas também de toda a parte conhecida, a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Pensa eu e você, as pessoas conhecerem a fé que nós temos em Deus, porque nós nos movimentamos, porque o poder de Deus age sobre a minha e a sua vida, e porque nós nos tornamos um modelo pela palavra, viver o princípio da palavra, viver o evangelho, e a fé que evidencia isso em nós, ela fica externalizada para as pessoas, dizendo, essa pessoa tem alguma coisa diferente, essa igreja tem alguma coisa diferente. Você consegue perceber, irmãos? É muito comum, algumas pessoas chegam até nós e dizem, nossa, essa igreja é diferente. Algumas pessoas até sentem falta hoje, algumas pessoas que eu venho conversando, dizem, nossa, pastor, é diferente a igreja, muito bom, gostei muito e tal. Ontem no encontro me aproximei de algumas pessoas lá em Samambaia. Você consegue perceber, irmãos? Vocês conseguem entender? A fé dos irmãos tornou-se conhecida, era uma igreja modelo. Pergunta, você e eu somos exemplo modelo na cidade? A nossa igreja de São Sebastião aqui é uma igreja exemplar na cidade, tudo que faz. O meu serviço, o seu serviço, o meu dom, o seu dom, os talentos, os ministérios dos irmãos, a vida de vocês é uma vida exemplar, a nossa vida é uma vida exemplar para a cidade. Como nós andamos na cidade? Como nós nos comportamos na cidade? Como nós testemunhamos a nossa fé na cidade? Como é a nossa linguagem na cidade? Como nós evidenciamos a nossa fé? Como as pessoas veem isso em nós? É interessante que o apóstolo... Irmãos, a igreja de Salônica é tão exemplar, que a gente percebe. Teve seus problemas, suas dificuldades. A gente viu aí em outros capítulos, aí como também na segunda carta. Mas, irmãos, foi tão exemplar, que se você perceber isso, no versículo 8, finalzinho, diz que o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos, irmãos, a comunidade de Tessalônica, outras pessoas, outros cristãos, enfim, e outros que também não eram crentes, eles relataram de maneira como vocês nos receberam e se voltaram para Deus, abandonando tudo que atrapalhava eles. A igreja de Tessalonicenses, irmãos, foi uma igreja que o apóstolo não precisou nem corrigir aqui a princípio. Por quê? Porque eles estavam vivendo de maneira digna que agradaria a Deus. Não precisou, a princípio, aqui de correções nenhuma. De certa forma, ele está dizendo, você não precisa nem estar aí. Ele escreve a carta se alegrando e dando graças a Deus, porque a vida dos irmãos, o estilo de vida dos irmãos, a vida como igreja dos irmãos, reunidos em nome de Cristo, era uma vida que agradava a Deus.
que glorificava a Deus. Eu não tenho mais o que falar sobre isso, não tem mais o que dizer pelo estilo de vida que vocês estão vivendo, que tem mexido com a cidade. Como é que você tem andado, irmãos, na cidade? Eu pergunto a você. Você tem testemunhado o nome de Deus ou você é mais um da cidade, como todos vivem de forma caída da cidade? E de repente, em um momento, eu me considero uma igreja para a cidade, eu sou um cristão, ou de repente eu sou uma pessoa comum da cidade? Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de discípula você é? Uma igreja para a cidade, irmãos, uma igreja modelo. Uma igreja que entende o seu propósito, uma igreja que vive em prol daquilo que ela acredita, que o Espírito de Deus move, dirige ela ali para onde ela está inserida, para que a ação e a manifestação de Deus opere maravilha na vida das pessoas. Eu queria que você entendesse, irmãos, em nome de Jesus, uma igreja que foi impactada pela cidade, ela deixa coisas que atrapalham a vida dela. Se você observar esse ponto final aí do versículo 9, os irmãos, quando relataram para Paulo que eles não têm mais o que dizer, porque a igreja estava indo bem de Tessalônica, eles deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, ou seja, passaram a acreditar em Jesus e viver em prol de Cristo. Deixou as coisas que atrapalhavam aquelas pessoas, aquela igreja. Eu não sei você, irmãos, ou eu não sei, assim, se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente está apegado às coisas que atrapalham a gente. Quantas coisas a gente está apegado, quebrando a cabeça, lutando pelas coisas que atrapalham a gente em relação ao nosso passado, que não nos faz enxergar em relação ao que está à frente. Em relação do que está acontecendo, do fruto que é visível, do que eu preciso semear. Às vezes toda a nossa energia, toda a nossa concentração está ligada naquilo que mais atrapalha a gente do que ajuda a gente. Você precisa concentrar os seus esforços como trabalhador na seara, como missionário de Cristo, como discípulo de Cristo, como cristão autêntico, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é válido, naquilo que realmente merece a minha dedicação, o meu tempo, a minha vida, a minha doação, os meus recursos, o que eu sou, o que eu tenho, a minha casa, a minha família, e não dedicar aquilo que não importa. Aquilo que não merece minha atenção, porque enquanto eu estou quebrando a cabeça com alguma coisa, eu estou perdendo o tempo de poder investir no reino, no que realmente importa para o reino dos céus. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, irmãos. Lá em Samambaia eu estava lembrando daquele texto, uns dizendo, eu sou de Apolo, 1 Coríntios. Outro, eu sou de Paulo. Um Paulo que, o batismo de Paulo, o batismo do outro. Não, o outro. Os irmãos divididos, quebrando a cabeça em relação quem é o que, o maior, aquela coisa, de que lado tá, se é direita ou esquerda, se é aquilo, se posição tá e aquilo. Irmãos, isso não ajuda a igreja. As coisas que estão relacionadas a isso aí atrapalha a gente. Os irmãos, enquanto estavam preocupados dizendo de quem era, se pertencia a Paulo, a Apolo, quem é o líder, a igreja estava ali dividida. Impacto nenhum causaria. Enquanto a gente estiver em discussão ou pensando, eu cheguei em Planaltina e eu me assustei, irmãos, de verdade. Eu não tenho dificuldade de falar nisso, porque as igrejas vão ter os seus problemas. Talvez você não está acostumado com isso. Me assustei, irmãos. Eu fiquei, meu Deus, eu não posso tirar nenhuma cadeira daqui de trás, tem umas 6 cadeiras, misericórdia, a igreja é um ovo. Pequena, a bateria batendo na cadeira, eu não posso fazer nada aqui. Aí comecei devagarzinho, tirei uma cadeira. Passou uns 2, 3 meses, tirei outra cadeira. Passou mais uns meses, tirei outra cadeira. Passou outro, tirei outra cadeira. Os músicos tudo na cadeira, sentado. Música animada, tudo sentado assim, aquela coisa escorada. Tem uns abençoados que se perguntarem, Filipão vai lembrar disso. Tacava escorada assim, ó. E eu, meu Deus, teve um tempo, irmãos, que eu digo, uma vez eu lembro que a gente reuniu o pessoal da música. Disse, meu irmão, você tem algum problema na perna que você não pode se levantar? Você tem alguma deficiência, algum problema, alguma coisa? Não, pastor, então, meu irmão, tira essa cadeira, vamos ficar em pé. Quer que o pessoal fique em pé? Então fique em pé você primeiro. Deu o exemplo primeiro. Aí a gente tirou, jogou tudo lá para trás. Irmão, não podia tirar um negócio, não podia tirar esse copo daqui, um negocinho daqui, pelo amor de Deus, irmãos. Enquanto a gente está concentrado nessas coisas, a gente está se atrapalhando a pensar no foco, no que realmente importa.
Quando você está preocupado com os pequenos detalhes, por exemplo, tem irmão que não podia tirar o banco da igreja, que foi doação de não sei quem lá dos anos atrás. Se tirasse, o negócio ia... Pelo amor de Deus, irmãos. Você consegue perceber, irmão, essas coisas nos atrapalham de servir a Deus. Isso é distração, irmãos. Distração. Aí eu ficava me perguntando, eu não vejo os irmãos discutindo sobre, pastor, eu quero implantar um pequeno grupo na minha casa. Pastor, eu quero discutir, pastor, eu quero material, o senhor não arrumou material para mim. O senhor não tem, cadê o material, cadê a literatura? Eu quero passar estudo bíblico, pastor. Ninguém fala isso. Mas quando a gente olha para a prática, o pessoal está preocupado com a performance. Está preocupado em ser igrejeiro, frequentador. Preocupado com os apegos. Preocupado com as coisinhas pequenas que distraem eu e você de ser uma igreja para a cidade. Irmãos, distração é uma ferramenta maligna para distrair eu e você do que realmente importa. Distração é uma ferramenta do maligno. Eu falo sem ter medo. Te levar à distração é levar você a ser para dentro, ficar dentro de uma bolha, a gente sai daqui e pode ficar 100 anos, não vai acontecer nada. Se o poder de Deus não estiver sobre nós, e nós buscarmos e trabalharmos, não vai acontecer nada. Eu queria que você entendesse, meu irmão, em nome de Jesus, a igreja de Tessalônica, ela foi uma igreja para a cidade. Uma igreja que se movimentava. Uma igreja que era cheia da dunamis, do poder do Espírito Santo. Marcou as pessoas que estavam perto. Era uma igreja que era padrão, exemplar no que fazia. Exemplar. Pastor, eu quero que a igreja cresça, mas eu não estou preocupado com o poder do Espírito Santo. Pastor, eu não sou exemplo em nada. Pastor, eu no movimento não trabalho nada. Que faça aí o senhor. O senhor é dedicado a sua vida e seu tempo pela igreja, então o que tem que fazer é o senhor. Será, irmãos, que Paulo estava lá fazendo com a igreja? Ou depois que ele plantou a semente, a igreja cresce e ela anda por ela mesma? Irmãos, eu queria que vocês entendessem, em nome de Jesus, você e eu, nós somos trabalhadores na obra de Cristo. E se você não fizer nada na obra de Cristo, você está devendo a Cristo. Por quê? Porque você tem uma função e um papel na comunidade que você está inserido. Você é mão ou pé, ou cabeça, ou olho, ou orelha, ou junta, ou osso. Enfim, você tem alguma coisa nesse corpo. E você precisa fazer alguma coisa nesse corpo. A gente vem trabalhando com a liderança, irmãos, treinando líderes, treinando pessoas, treinando tal. Desde quando eu cheguei em Brasília, um dos meus focos, eu percebi a necessidade foi essa. Uma liderança que era muito centralizadora, muito para si, não tinha espaço muito para as pessoas, uma coisa muito fechada. Irmãos, em Planaltina eu tinha 4 pregadores lá. Pregava cada domingo um, era a mesma pessoa. Eu digo, não é possível um negócio desse. Uma igreja com 70 pessoas, só tem 4 pregadores, treinamento de pregação. Aí começou a vir. Aí, os que pregavam não vinham, treinamento de pregação. E os que não pregavam começaram a vir. Aí começaram a pregar. E começou a ganhar um espaço. E o resultado, depois eu arrumei para a cabeça, porque o pastor só dava valor ao jovem. Mas o treinamento de pregação estava lá para tudinho, mas o que queria, que era para ser aperfeiçoado na pregação, não queria estar presente. E eu olho assim, mesma coisa fizemos com a música, mesma coisa fizemos com outros ministérios, mesma coisa. Eu lembro de um abençoado que discutiu comigo num momento, numa reunião, e falou: ah, pastor, eu não posso cantar. Eu digo, pode, individual pode, e deve. Mas por que, pastor, eu não posso cantar? O senhor ensaiou? Não. O senhor vai ensaiar com um grupo de louvor lá? Não. Então como é que o senhor quer cantar? Se o senhor quiser cantar assim, o senhor canta em casa. Então é um culto organizado, ordem, decência, o senhor canta em casa. O pessoal ensaia todo sábado, lá ensaiava todo sábado da tarde. Por que o senhor não vem aqui e ensaia aqui com o pessoal e canta no domingo? Não, isso aí eu não quero fazer não, nunca foi assim, eu digo, a partir de agora vai ser assim. Exemplar no que faz, irmão. Aí chegava lá, uns óculos meio caídos, aquela coisa assim. Senhores, irmão, deixa eu procurar aqui o hino. Aí 10 minutos depois achou o hino. Culto passando. Um olha para a cara do outro. Os músicos procurando o tom. O irmão começa no dó, para no lá sustenido.
Não vai, irmãos. Não tem como. Não tem como, irmãos. Não tem como, irmãos. Não tem como. Isso não é uma igreja para a cidade, não é uma igreja que é exemplar. Pastor, mas sempre foi assim, pela graça de Deus e misericórdia do Senhor, o Senhor nos sustentou assim até hoje. Mas não quer dizer que nós vamos ficar assim. Não quer dizer que nós não vamos crescer e mudar o que precisa. Não quer dizer que o Senhor está nos levando porque outros tempos estão vindo. Você consegue perceber, irmão? A gente está no centro do país. Você acha que as igrejas, irmãos, as igrejas emergentes, a gente percebe, depois da pandemia, irmãos, várias igrejas perderam de muitos membros. Teve igreja quase, muitas fecharam as portas. Porque foram igrejas, irmãos, que não estavam preparadas para aquele momento. Era a igreja que era para si. E as pessoas não estavam ali de mão dada para o movimento que estava. Eu louvo a Deus que a Adventista da Promessa, nosso ministério, um dos ministérios que cresceu muito entre a pandemia. Afinal de contas, um exemplo é isso aqui, que nós estamos vivendo agora. Quando eu cheguei, que assumi entre a pandemia, a gente deu um salto muito importante para a igreja. Para a glória de Deus, o que Deus fez aqui, para a glória de Deus, o Senhor abençoou muito essa igreja. Então, eu queria que você entendesse, irmãos, não é o que nós fazemos em si, mas é o que Deus faz por meio de nós. É o que Deus faz através de nós. Quantos amigos você conhece? Quantas pessoas você conhece? Que as pessoas veem o exemplo, veem a admiração, veem uma fé na sua escola, sua faculdade, seu trabalho. Quantas pessoas? Quantas pessoas dá vontade de ficar perto de você? Quantas pessoas você faz diferença onde quer que você venha estar? Isso é uma igreja para a cidade. Como eu quero, irmãos, que a igreja de Tessalônica seja a igreja de São Sebastião seja uma igreja de Tessalônica. Que cause um impacto em Macedônia e Acaia, onde quer que a gente venha estar aqui, ter um movimento aqui. Que a gente não viva só de teoria e teoria e teoria e sabe, que a gente possa se movimentar, agir em prol dessa comunidade. Se Deus permitir, irmãos, está ali uma ação, umas poltroninhas. Semestre que vem eu começo a fazer essa ação, projetinho social para atender a comunidade, alguma coisa que eu tenho para oferecer, o outro. Atender, ajudar pessoas, estado emocional, atender casais, atender, enfim, de alguma maneira poder oferecer isso. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa para oferecer, que é Cristo principal, né, na sua vida, a mensagem de Cristo para as pessoas, mas você tem alguma coisa que você pode chegar em pessoas e que você pode ajudá-las nesse processo, sendo Cristo para elas. Eu tenho certeza que Deus pode usar você, onde quer que você venha estar, uma pessoa pelo menos grudar ali e tal, e isso vai acompanhar aquela pessoa e vai ter um grande impacto naquela família, naquelas pessoas, na cidade onde você está inserido. Eu queria que você entendesse isso, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você ficar em pé nesse momento, se você puder, se você quiser. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, meu irmão. Que você pensasse sobre isso. Se eu pertenço a uma igreja da cidade, na cidade, ou uma igreja para a cidade. Eu queria que você refletisse sobre isso, do como eu sou diante desse corpo. Se eu sou uma pessoa que me movimento, que trabalho, se eu sou uma pessoa que apenas frequento e não tenho nada com essa igreja, se eu sou uma pessoa que o poder do Espírito Santo, ele é evidente na minha vida, se tem alguma coisa que eu possa fazer por essa igreja, pela ação de Deus na terra, pelo reino de Deus, pelo reino do Senhor, se eu posso ser de repente um arauto para anunciar as coisas que o Senhor tem a fazer através de mim. Irmãos, 3 semanas a igreja de Tessalonicenses surge. 3 semanas. Será que Deus precisa de muito tempo para impactar uma cidade? Será que Deus precisa de muito tempo para transformar uma cidade, levando o seu evangelho? Quanto tempo precisa para a gente avançar, irmãos, na missão do Senhor? Para a gente entender isso, que nós precisamos servir o reino, trabalhar em prol do reino. Além dessas 4 paredes.
Quem é da igreja que sabe, irmãos, nós não temos nenhuma atividade durante a semana, segunda a sexta. Qual que é a intenção disso? Para que eu e você possamos trabalhar, dedicar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia em um estudo bíblico, uma visitação, um discipulado, a visitação, aconselhar pessoas. Não é para todo mundo, pelo menos uma pessoa durante a semana. A gente retirou todas as atividades para concentrar só sábado e domingo. Escola bíblica, culto domingo à noite, algum tempo de investimento mais no sábado, depois da escola bíblica. Porque durante a semana, a gente está aqui para quê? É essa a ideia. O que é que eu vou fazer de segunda a sexta? Mudamos o nosso horário da escola bíblica, era sábado de manhã, sábado à tarde, agora às 17 horas. O que é que nós faremos durante esse intervalo? O quanto eu posso dedicar alguma coisa a alguém que necessita e carece de algo que eu tenho para oferecer? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você meditasse nisso. Se eu sou uma pessoa em movimento, se eu sou uma pessoa cheia de dunamis, cheio do poder do Espírito Santo, e se eu sou uma pessoa exemplar no que faço. Que Deus nos abençoe. Senhor, queremos te dar graças pelo culto que hoje foi ministrado a ti, Senhor. Oh, Pai, os trabalhadores são poucos, Senhor. Nos dá uma mentalidade de trabalhador na tua obra, Senhor. Tu sabe o quanto eu tenho pedido a ti que o Senhor mude a nossa mentalidade, Senhor. Transforme primeiro nós. Uma igreja de transformação carece da tua transformação, Senhor. Do poder do teu Espírito Santo primeiro marcando em nós. Uma obra evidente em nós, do que o Senhor está fazendo em nós. Por isso que eu não tive pressa nenhuma, Senhor, do que o Senhor falou comigo para essa igreja. Não tive pressa de fazer nada alvoroçado, corrido, e dar as caras e fazer um monte de coisa para fora. Não foi essa a intenção, Senhor. Porque é nós que estávamos precisando primeiro ser evangelizados e alcançados pela transformação do poder do teu Espírito Santo, Senhor. Porque não adianta ser uma igreja dar e na cidade. O Senhor quer que sejamos uma igreja para a cidade. E eu sei, Senhor, eu sei que tem pessoas que estão mudando aqui dentro dessa igreja, sendo transformadas pelo poder do teu Espírito. E eu sei que o Senhor vai trazer também outras pessoas que tem um desejo de te servir verdadeiramente, e que o Senhor vai agregar a nossa família de fé, e que o Senhor vai... Eu sei, Senhor, que eu estou tão convicto disso em Ti, Pai, que o Senhor tem falado comigo em oração, que esse segundo semestre nós teremos mais frutos. O ano que vem vai ser uma grande colheita, Senhor, eu creio nisso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer coisas, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer, eu creio, Senhor. É o sonho. Esse é o sonho para essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Abençoa os nossos convidados que estiveram aqui nessa noite, os que não puderam estar, os irmãos que não foram alcançados hoje aqui por essa palavra. Que o Senhor os abençoe grandemente, cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Os irmãos estão viajando. Contempla cada um deles, ó Deus. Em nome de Cristo, dá uma boa semana. Que o Senhor nos dê vitória em tudo que nós trilharmos, ó Deus. Esteja à frente de nós, para a glória de Cristo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, onde quer que você venha estar, que a mão do Cristo vivo esteja sobre você. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Graças a Ti.